Na minha defesa da corrupção, é preciso ter em mente que existe uma premência da moralidade. A moralidade é o que vai reger os argumentos nesse vídeo. É a moralidade que deve reger as situações em que um suborno, um ato de corrupção, são bons ou não. Mas a corrupção no meio político é excelente. Eu vou explicar por quê. Suponha, por exemplo, que uma empresa de refeições está vendendo comida para os seus clientes. E um dos clientes suborna o garçom para trazer mais comida do que é devido, lesando o restaurante. Esse tipo de suborno de corrupção é uma violação do princípio da não agressão, é um ato de fraude, é um ato talvez até de furto, de roubo. O restaurante está sendo lesado nos seus negócios legítimos e, portanto, é um ato imoral. Agora, suponha que um ladrão assalta uma pessoa na rua. Ele vai usar esse dinheiro para comprar mais armas, mais munições para praticar mais assaltos. Suponha que um dos membros da gangue desvie uma parte desse dinheiro para whatever. Eis um ato moral. Ele roubou o dinheiro do assalto. Ele está lesando a gangue de assaltantes. Ele está impedindo que a gangue continue investindo nas suas operações criminosas. Eis aqui um ato moral. Eis aqui um ato ordenado. Então é só isso que define se a corrupção é boa ou não. É a premência moral. Agora vejamos a aplicação dessa teoria moral na corrupção política. O Estado, e vocês precisam entender isso de uma vez por todas, o Estado está em guerra contra a população. O Estado é uma gangue inimiga do povo. Nós estamos há 7.000 anos em guerra, a guerra da sociedade contra o Estado, da liberdade contra a tirania. E como toda guerra, ela segue princípios de guerra. Para começar, a ideia de que se nós permitirmos a corrupção, o Estado vai tributar ainda mais para financiar suas operações, é uma ideia falaciosa. O Estado tributa o quanto o povo permitir que ele tribute. A guerra política é um pouco diferente da guerra normal, ela tem as suas peculiaridades. Porque num combate militar puro, o povo ganha do Estado. Nós somos muito mais numerosos do que os fiscais da Receita, nós somos muito mais numerosos do que os políticos. Então, a principal ferramenta da guerra do Estado contra o povo é psicossocial. O povo, por doutrinação, por lavagem cerebral, acaba legitimando um certo nível de tributação. Se hoje o Estado chegasse aqui e desse uma de Maduro, começasse a cobrar 100% de imposto, haveria uma revolta. Não haveria ganho político para aqueles que estiverem por trás disso. Então o Estado tributa o quanto o povo permitir que ele tribute. Nós deveríamos não permitir nenhuma tributação. Nós deveríamos exigir zero de tributação. Usando meios letais para isso. É isso que eu defendo. Como bem foi dito lá no vídeo, sim, eu defendo que você ande com tanques de guerra nas ciclovias. Eu defendo que se o fiscal da Receita vier te cobrar imposto, você use o seu tanque de guerra para demovê-lo da ideia de te cobrar imposto, usando o seu canhão de 120 milímetros e a sua metralhadora calibre 50. É exatamente isso que eu defendo. Eu sou contra o gradualismo, contra o pacifismo, sou a favor de meter bala no Estado. Mas, voltando, é só a resistência psicossocial do povo que limita a capacidade de tributar do Estado. Ou seja, a ideia de que, bom, se desviarem X de verba de uma obra, o Estado vai voltar e nos taxar em mais X, isso não é verdade. O Estado nunca fecha o balanço. O Estado é um saco sem fundo. Ele vai te taxar até onde você permitir. O Estado tem a libido dominante. A ideia do Estado é impedir qualquer resquício de atividade espontânea, de liberdade de ação, de livre-arbítrio, e controlar cada aspecto da vida humana. Eles querem transformar a biopolítica, os piores pesadelos distópicos em realidade. É para isso que serve o Estado. Só o espírito anarquista se opõe a isso. Agora, esse espírito anarquista requer a defesa da corrupção política. Requer a defesa da corrupção. Vejam, se o povo for contra a corrupção, olha o que acontece. Nós estamos impedindo ataques contra o Estado. O Estado possui capital. Assim como a gangue de bandidos que eu citei no primeiro exemplo, o Estado vai querer usar esse capital para reinvestir nas suas operações, ou de opressão, de repressão, ou de propaganda, de legitimação. Se o Estado usar o dinheiro, o erário, para investir em mais escolas, ele está investindo nas suas operações de doutrinação, de propaganda. Se ele investir em mais fiscais da Receita, mais polícia federal, ele está investindo nas suas operações de repressão. Ambas aumentam o poder do Estado. Se a população é contra a corrupção, ela está agindo como uma aliada do Estado. O Estado, além disso, pior, está causando harmonia no meio da população.
Eu acho bom o Estado ser roubado. O Rafael Haid, o Rafael Lima também acha bom o Estado ser roubado. O Kim Kataguiri e o Arthur Duval acham ruim. Nós vamos brigar entre nós. Vai ficar eu e o Rafael contra o Kim e o Arthur. É exatamente isso que o Estado quer. Nós estamos brigando entre nós, quando deveríamos estar todos brigando com o Estado. Ele está, ao mesmo tempo, se blindando, fazendo com que a população inadvertidamente trabalhe a favor do Estado, impedindo que alguns agentes, rogue agents, assaltem o próprio Estado. Eu já disse isso, a única vantagem do sistema político é que ele não tem controle sobre o próprio sistema. Ele acaba sendo roubado pelos membros do Estado. Isso é bom para nós. Agora, o Estado, inteligentemente, demoniza a corrupção. Você vê que todo regime de esquerda gosta de fazer isso. China comunista, qual é o pior crime que você pode cometer ali? Corrupção. União Soviética, traição e corrupção. E qualquer babaquinha de esquerda que defende direito de vagabundo, direito de bandido, o cara é a favor do direito do champinha, de estuprador, você vai ver o cara, mas tem uma coisa que eu sou a favor da pena de morte, para corrupção. Todo esquerdalha, defensor de vagabundo e de bandido gosta de falar isso. Por quê? Não é coincidência. A corrupção destrói o Estado. É por isso que a esquerda defende estuprador, mas quer matar corrupto. Muitas vezes o corrupto merecia uma medalha, rapaz. Agora, e se a população for a favor da corrupção, ou indiferente à corrupção, e focar todas as suas energias contra a tributação? Aquela ideia, não importa o que o ladrão vai fazer com o meu dinheiro, ele não tem que me roubar. Aí o Estado desmorona. Porque está legitimada a corrupção, o roubo daquilo que o Estado roubou, mas não a tributação. Aí sim que a conta do nosso inimigo estatal não vai fechar. Voltando, o Estado está em guerra contra o povo. Nesta guerra, a tributação faz parte da logística. Nós precisamos destruir as linhas logísticas do inimigo.